fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová. Quero fazer maravilhas. Sem duvidar, chegue no altar. Quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová. Quero fazer maravilhas. Eis que eu estou no meio de vós. Quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos. Quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová. Quero fazer maravilhas. Sem duvidar, chegue no altar. Quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos. Quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová. Quero fazer maravilhas. Eis que eu estou no meio de vós. Quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos. Quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová. Quero fazer maravilhas. Sem duvidar, chegue no altar. Quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do
o Deus Jeová. Quero fazer maravilhas. Eis que eu estou no meio de vós. Quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos. Quero fazer maravilhas no meio de vós. Quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová. Quero fazer maravilhas. Sem duvidar, chegue no altar. Quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos. Quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová. Quero fazer maravilhas. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha adentrar em vossos lares, chegando em nome de Jesus, programa Restauração, da nossa, da vossa, da sua Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. Hoje, dia 5 de setembro, pertinho, dia 7, olha aí, hein? Não sei nem se a Expo ainda está funcionando, mas acho que está ainda, né? Não, já acabou. Ai, misericórdia, Acabou. eu nunca... Sempre assim, todo ano eu tô para ir e nunca vou. É isso aí, Restauração está chegando na presidência, pastor Humberto Schmidt Vieira. À minha direita, doutor Jorge Birajara Wolff, meu amigo e meu irmão. À minha esquerda, pastor Amém. Carlos Alberto, irmão Jorge. Eu quero abrir esse programa decepcionado com um amigo meu. Convidei o camarada para ir no Amazonas comigo, tudo certinho. Não, o senhor vai dar o curso. Eu digo, não, pô, esse é Galdério, esse é dos meus, né? Vamos lá, vai conhecer, ter fé. Veio uma comitiva da família. Não, pastor e Xandeco. Opa, quase que eu estou entregando aqui. E Maninha e Companhia Limitada. Não, ele não consegue. Eu estou decepcionado com o meu amigão. Vai ter uma outra oportunidade. Não, tô brincando. Mas eu vi o amor da família aí. Eles estão Mas preocupados. eles são unidos, hein? Misericórdia, rapaz. Não. O irmão Alexandre conversou numa boa comigo, um amigo. Tínhamos ali em Pelotas, foi uma bênção de Deus. Muito bem. Meus irmãos, nessa programação de hoje, irmã Tainê, tu vai trabalhar bastante, hein? Tu vai trabalhar. Tá aí, hein, querido? Tô aqui, pastor. Paz, irmã. Paz, pastor. Nossa. Hoje uma programação de peso, hein? Olha. Por quê? Não tem Estou feliz em ver tantas... Pô, eu levantei 6h30 da manhã. Não, eu sou crente, eu não estou mentindo. Eu fui ontem à noite em Viamão, pastor Brizola, uma benção Santa Ceia lá. Convidei uma irmã, mas não me queimou. Tá. Quer dizer, não cheguei a convidar, mas dei a entender. Aí cheguei tarde, cansado, que eu estava em Três Cachoeiras. Hoje, 6h30 da manhã. Paulinho aqui, ó. Caminhando, ó. Aí cheguei, tomei um banho. Mas eu estava tão cansado que eu fui obrigado a descansar um pouquinho. Mas tô aqui.
Programa de hoje, pastor Carlos Alberto, nós vamos falar sobre o relacionamento conjugal, pastor Jorge, irmão Jorge. Por que eu trouxe o irmão Jorge aqui? Todos os anos que eu conheço o irmão Jorge, eu sempre observei isso nele, essa preocupação com a família. E, ao mesmo tempo, na qualidade de advogado, ele procura até nem pegar muitos casos, não sei se já pegou, mas ele é extremamente contra essa dissensão, né, a separação. E ele me contou, e eu gravei isso aí, de situações de casos que ele mesmo ajudou na reconciliação, e também pessoas que estavam firmes ali para se separar, e quando chega na hora, ele olhou os dois conversando ali e tal, e quando vê, e aí, não vamos nos separar mais. E nosso pastor Carlos Alberto, deixa eu apresentar, supervisor do nosso ministério, das regiões... Região Depressão Central. Depressão Central, tá. E também ele é pastor de Cachoeirinha, uma grande igreja, estão em reforma total ali, meu irmão. Não, eles resolveram assim, ó, remangar, assim, ó, estão botando porcelanato. Não, negócio... Está ficando bonito lá. Nós estamos concluindo essa semana a reforma. Toma, não como, meu irmão? Vocês começaram... Já estamos com mais de 30 dias, vai ficar bonito, né? Mais de 30 dias? Mais de 30 dias na reforma. Tá, o que estão colocando porcelanato? Nós colocamos... Tô curioso, hein? Colocamos um forro novo, né? Forro anti-incêndio. Colocamos 46 luminárias LED dentro da igreja. Só na parte da nave da igreja. E um piso todo novo, né? Um piso um porcelanato muito bonito lá. Olha só. Com E a escadinha arrumaram ali, não? Escada nova também. Aquela escadinha ali era cruel, hein? Agora vai ficar tudo novo. Aquela tua escadinha ali era a primeira que era street. Não, mas agora... Pô, botando defeito, olha aí. Que acabou. Supervisor terrível isso aí. É. Muito bem. E o pastor Carlos Alberto, eu convidei ele, porque é um homem que ele, há muitos anos, ele está debruçado na palavra de Deus, já dirigiu diversas igrejas, supervisão, e também professor da escola bíblica. Já foi, olha a empreitada que esse homem pegou. Ele foi professor meu e do Jorge. E do Jorge também. Os melhores alunos daquela turma. 2 anos nos aturando ali. Vamos deixar quieto, né? 2 anos. Vamos voltar para a Paula. Vamos lá, Paulo. Então, a nossa ideia é essa. Antes de qualquer coisa, pastor Carlos Alberto, o senhor tem alguma... Meu irmão Jorge, então. O irmão Jorge, ele mandou um vídeo muito bom. Aí depois eu passo para o pastor Carlos Alberto, que ele vai dar um embasamento bíblico e também das suas experiências e aquilo que ele sentiu no coração. E aí, irmão Jorge, esse tema aí é interessante para os dias que nós estamos vivendo? Bem-vindo, meu irmão. Paz do Senhor, pastor Paulo, pastor Carlos Alberto, Matainê, todos os ouvintes que estão videologados no canal oficial aí da Rádio Restauração e também na Rádio Esperança de Porto Alegre. É um assunto, pastor, antigo e atual, né? Porque diz respeito à família, aos casais, e nós vemos hoje que nós, como igreja, estamos, né, neste mundo ainda, né, suscetíveis a todo e qualquer ataque, né, tanto do nosso inimigo, quanto também da própria sociedade como um todo, nos costumes que estão mudando, com, né, esse sistema que, no fim, tem, o pastor Carlos Alberto pode falar melhor do que eu, tudo tem a ver com o próprio Satanás. É verdade. O espírito do anticristo, né, que já está na terra aí, e a Bíblia diz, olha só, que o anticristo, quando ele vier, ele não vai ter amor por mulheres. Um homem, meu Deus, que não vai ter amor por mulheres. Então, se o espírito do anticristo já está aqui, então vocês imaginem a situação. Não sei se o senhor viu essa semana, foi agora, quinta-feira passada, saiu uma decisão aqui do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Sobre uma legalização de um trisal. Trisal. O que é um trisal, né? São um homem e 2 mulheres, onde uma das mulheres vai engravidar e a criança vai ter o nome dos 3 na certidão de nascimento. Ah, eu vi isso aí. É o trisal, né? Então, vai ter o nome dos 3? Então é uma... E certamente isso aí agora vai desencadear outras coisas, né? Para Sim. benefícios previdenciais e legais, enfim, até de herança. Então, tudo vai mudar. Tá? Tudo vai mudar.
Eu acho que essa situação. decisão vai ser reformada, né? Mas é um posicionamento, tudo pode. Claro, O judiciário claro. hoje tudo pode. Exatamente. E aí, pastor Carlos Alberto, seu parecer nesse início aí, desse programa quente? Eu acho que é interessantíssimo, né? Visto que casamento, família é a instituição mais antiga da Terra, né? E é fundamental que a gente, nós como cristão, a gente preserve aquilo que nós temos como base para a nossa vida. Agora, o fato difícil para nós é conviver com toda essa mudança já mencionada pelo irmão Jorge, né? Mudança de conceito, mudança da legislação, as pessoas vão aceitando esse tipo de coisa, né? Mas nós O mundo sempre devemos quis ser entrar um na povo igreja, diferente. né? O mundo sempre quer entrar na igreja. Sempre, com certeza. Exatamente, é. Isso aí é a ideia do inimigo hoje em dia, é estar dentro das igrejas. Não é destruir a igreja, e sim se misturar à igreja, diluindo então a essência, né? Tá. E uma coisa assim, ó, que me dá uma certa indignação, sinceramente, me dá uma certa indignação, irmão Jorge, são pessoas que às vezes vêm aconselhar casais, né, com total despreparo e totalmente sem base bíblica. Eu não sei, a Bíblia diz assim, ó, que aquele que se mete em questão alheia é como tu pegar a orelha de um cão que está passando. Tu não conhece o cachorro. O cão, né? Porque o cão é um adulto. Aí tu vai lá e vai puxar a orelha. Se é um teu cachorro, ele vai te dar uma mordidinha assim, né? De leve, ou não vai ser... Agora, um que tu não conhece, tu puxa a orelha para te ver. Ele vai se botar em ti. Então, tu tá te metendo num assunto que não é para te meter. Então, infelizmente, tem pessoas que dão palpite, falam coisas segundo a cabeça deles, falam coisas de feministas, falam coisa porque ouviram alguma coisa lá em palestra ou em faculdade, sei lá onde, né? E querem trazer para dentro da igreja. Querem estar dando conselho. Pena que não está aqui o irmão Jonathan Saraiva, porque realmente é uma pessoa que a gente pode ouvir. É um irmão que ele tem até... Esse é uma pessoa que ele tem faculdade para atender, particularmente, tá? Não quero entrar nesse mérito, mas é uma pessoa que é o nosso obreiro. Sim. É diferente. Agora a pessoa, irmão, que não tem base e começa a dar pitaco, começa a falar coisas assim, segundo a mente deles, pelo amor de Deus, irmão, assim, ó, família, nós temos que preservar a família. Tem problemas? Pá, é claro que tem. Tem dificuldade, nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Mas agora a pessoa não conhece a situação e já começa a aconselhar, não, tu tem que te separar, né? Ou então alguém com a melhor das boas vontades, eu estou passando por essa dificuldade, eu vou falar para o pastor, não faz isso. Só um pouquinho. Pessoas que aconselham a esconder pecado, não, só um pouquinho. A solução está na confissão. Com certeza. A solução está no arrependimento. Aí se mete alguém lá para dizer, não fala nada. Então, irmãos, eu estou levantando essas questões aqui, porque são coisas preocupantes, aliás, assustadoras, de ter no meio da igreja isso aí, irmão. Olha, eu fico até um pouquinho Permita-me ler emocionado, irmão. Vamos lá. A palavra, Provérbios capítulo 12 e o versículo 5, ele diz assim, ó, os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do ímpio são engano. Exatamente. Então a gente vê na Bíblia, e eu estou aqui na condição para falar só da Bíblia, né? Exatamente. Não, E nós verdade. vemos na Bíblia aí conselhos totalmente contrários a Deus. Conselho de Balaão, conselho de Aitofel, exatamente. os conselhos dos parceiros ali do Daniel, tudo conselho contra a ideia de Deus. Isso está inserido no mundo. É os conselhos de Satanás. Tudo que vai contra a Bíblia para nós cristãos é conselho do diabo. Então, o que a Bíblia diz? A Bíblia é explícita quando diz assim, ó, que aquilo que Deus ajuntou,
não separe o homem, né? Isso está em Mateus 19:6. Então eu sou pastor há muitos anos, sou um homem de gabinete de púlpito, né? Então eu nunca vou dizer para uma pessoa se separar, salvo se houver aquela situação que Jesus disse, por adultério. E assim mesmo... Infidelidade conjugal. assim mesmo a gente ainda procura tentar ainda a reconciliação. É isso aí. Então dizer para uma pessoa se separar é o ápice do conselho de Satanás. O pastor Paulo falou uma coisa interessante, né, acerca do irmão Jonathan, né, que é um servo de Deus, conhecemos ele. Mas certamente o irmão Jonathan, no decorrer da sua carreira, né, ele vai adquirir a experiência, que é o que o pastor Carlos Roberto falou agora. Anos e anos. Isso nos dá uma capacidade, né, de gerir os conflitos, de administrar, até mesmo essa situação de infidelidade que o pastor Paulo mencionou. Porque para Deus não é impossível, né? Para Deus não é impossível. Eu já tive situações onde houve caso de infidelidade e o casal se perdoou. É com eles. Sim. E hoje está uma benção. É com eles. É possível, assim, né? Assim como já houve casos também que não houve essa possibilidade. Mas o que eu me Sim, claro. pastor Paulo, se o senhor me permitir, muitas vezes até a pessoa... Eu, por exemplo, eu sou advogado, então eu aconselho a pessoa juridicamente e oriento ela a buscar o conselho do seu pastor, do seu líder. pastor. É isso aí. Mas eu já vivenciei uma situação que o pastor estava tratando da situação. Daí eu vim falar com ele. Fui falar com ele. Ô, pastor, Claro. o senhor que está tratando o caso da irmã fulana, do irmão fulano? Sim, sou eu. Ela não quer mais ele falou. Tá aí, o que o senhor falou para ela? Eu não falei nada. Ela não quer mais ele. Então, Jogou a toalha. Não, eu acho que ele não se julgou apto para dar um conselho, para dar uma orientação, porque poderia ter uma palavra de com Deus, né, certeza. para Deus fazer uma obra. Mas ele falou assim, ó, ela já veio decidida. Mas então, me explica melhor essa situação, pastor. O que o senhor faria no caso desse? Na lida pastoral, o que eu recomendo para alguém que está propenso a buscar um conselheiro? E se o seu conselheiro vai ser um pastor, né? Convém que também o pastor que vai ser o conselheiro, ele tenha vida de homem casado, vida de pai de família, vida de uma família estabelecida, estabilizada, né? Para que ele possa dar o conselho não só teológico, bíblico, mas também o experimental, né? E o pastor deve buscar em Deus que Deus sempre dê para ele uma palavra. Porque Deus é que nos dá a palavra certa na hora certa, né? A Bíblia é clara quando diz que como maçãs de ouro em salvas de prata, é a palavra dita na hora certa. Todo membro da igreja que vai buscar um conselho, ele entende que aquele conselheiro tenha a palavra. Sim, sim. Então convém que o pastor também seja um homem de oração, jejum, de comunhão com Deus, para Deus não deixar ele nesse final assim de ter que jogar a toalha. Ele Isso, tem que ter uma palavra. Exatamente. O senhor falou uma coisa interessante. Uma pessoa de oração, jejum e revelação. Sim, Alguém que ouve a voz de Deus, que uma palavra de Deus quebra tudo. com certeza. Porque muitas vezes, né, o casal, ninguém está livre de ter um conflito conjugal. Né? Não, e com a certeza. pessoa que está lutando, ela só enxerga a luta, né, pastor? Na minha visão, Com certeza. exatamente, muito Com bom. certeza. Na minha visão, todos os casais, eles têm conflito. Na minha visão, todos. Não existe casal que não tenha A pessoa conflito. está naquele furacão, só vê vento. Exatamente, coisa voando, o que é isso? É verdade. Não consegue vislumbrar o dia seguinte. Né? Com certeza. Aí chega Por uma isso pessoa... o conselho, Exatamente. Irmã Tainê, se tiver alguma pergunta, passa para nós. A pessoa não precisa se identificar. Tá. Eu posso fazer uma pergunta? Ah, tu mesmo? Posso? Ai, ai, ai. Agora já identificou quem vai fazer a Não, pergunta. mas não tem problema. Fala, irmã. Tem um caso, que não, a gente não vai citar nomes, né? Mas tem um caso que a irmã deixou o esposo dormindo 8 meses. Como é que é? Uma irmã deixou o esposo dormindo 8 meses no sofá. Ah, tá. Se separou. Não, E- ela estava casada, ele tinha todas as obrigações de esposo, ele um servo Se de Deus. separou Não, ela simplesmente não queria, mas ela queria continuar sendo esposa dele. mas não queria que ele tocasse nela. Exatamente. Tá, olha só. Botou ele para dormir no sofá. Muito bom esse teu tema aí. E aí, o que ele fez? Ele era um servo de Deus. Só que ele não aguentou e chutou o balde, pastor. Chutou o balde, largou a família.
E arrumou outra mulher. E aí, ela entrou em depressão, enfim, aconteceu toda uma situação, né? Olha só. E aí ela culpou ele por ele ter ido embora. Só que, na verdade, a culpa é dela. Ai, no meu Deus. ponto de vista. Quem sou eu pra falar, né? É isso aí. Mas no meu ponto de vista. Vamos ver o que a Bíblia diz. E aí Muito a bom, esposa, muito bom. a esposa, daí passou um tempo, o esposo voltou pra esposa, largou aquela mulher e voltou pra casa. Sim, mas olha quanta cicatriz ficou. É, ali. não, aí Quantas ele voltou feridas. pra casa, só que olha só, ele voltou pra casa, ficou, eu acho que 2 meses em casa e largou ela de novo, foi embora, voltou pra aquela mesma mulher. A mulher não queria voltar com ele, porque ela disse assim, não, tu tem que ficar com a tua esposa, com os teus filhos, eu não quero voltar. E ele, não, mas ela me trata mal, ela isso, ela aquilo, não passa uma roupa pra mim. Agora a atual, a amante, no caso, passa roupa, cuida bem dele, faz a função de esposa. Coisa que aquela que é esposa mesmo não fazia. Eu quero louvar a Deus, pastor Paulo, pastor Carlos, pelo Ministério de Restauração. Nossa igreja Exatamente. vai fazer 20 anos agora, o ano que vem. Mas nós temos, assim, ó, cursos, literatura, curso da mulher obreira, onde são tratados assuntos como a irmã Tânia falou. Essa irmã errou tremendamente. Uma vez eu atendi um caso semelhante, até, se não me falha a memória, eu trouxe o conhecimento do pastor Carlos na época. Fui procurado por uma pessoa que ele surtou. O irmão surtou dentro de casa. Né? Surtou e teve um rompante assim, né? E gritou, e xingou, e disse que ia fazer, que ia matar. Sim, sim. E aí E chorar, mas estava arrependido, me procurou chorando. Aí quando eu fui atendê-lo, eu vi que tinha algo mais. Né? Sim, claro. E aí eu falo isso não com o intuito de achar que eu tem alguma coisa diferente dos demais, não é isso. Mas eu vi que não tinha coisa naquela... Não estava fechando. Aí eu perguntei para ele, comecei a conversar, né? Tá, marquei outro dia, ele veio de novo, estava mais calmo. Aí eu perguntei para ele, irmão, como é que é o teu relacionamento íntimo com a tua esposa? E ele me respondeu assim, é normal. Normal. Tá, mas o que é normal? Aí ele meio que desabou assim, pastor, e disse assim, irmão, faz 8 meses que nós não mantemos uma relação. Então não é anormal. Aí o que eu falei para ele? Não estava normal. Anormal. Aí eu falei para ele assim, irmão, realmente a tua situação é muito grave, mas o teu problema começou há 8 meses atrás. Com certeza. Sim. Com certeza. Começou há 8 meses atrás. Por que tu não buscou uma ajuda, né, do teu pastor, né, enfim, de alguém que poderia ajudar o casal? Com certeza. E aí chegou Seria num ideal, ponto né? ali que eles acabaram se separando. Barbaridade. Tu falaste uma coisa interessante, irmão Jorge, que a nossa igreja ela promove bastante a questão do ensino, né? E já ouvi algumas vezes também, tenho a oportunidade de ensinar também para casais, o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3, diz uma coisa interessante, que ali tem uma gama de ensinamentos só em cima de um versículo. E diz, o marido pague o que é devido à mulher. Da mesma forma, a mulher. Então, tem algumas esposas que são só esposa, mas não são mulher. Então, eu sou esposa, mas Acha não sou que mulher. nas lidas domésticas tá... Cumpre toda a tarefa, e não é. Aquilo ali é um Exatamente. todo. Não é só uma questão sexual, é uma questão só de ajudar a trabalhar. É um todo. Então, às vezes, a Às pessoa... vezes uma coisa que vem de mãe para filho também. Não, né? olha só um parênteses. Imagine só se o casal vai entrar e o camarada vai dizer, só um pouquinho, mas tá aí, tu tá comendo aí, é do meu salário. Irmão, vira uma briga, uma coisa terrível. Aí tudo que tem na casa, não, mas isso aí foi eu que dei, agora foi eu que comprei. Não, mas quem lava a tua roupa sou eu. Não, mas parei, mas quem comprou aquela fruta fui eu. Não, mas meu irmão... Sim, aí não tem como, né? Vocês casaram, tudo que tem ali é dos dois, e tudo que é feito é para os dois. Agora, assim, ó, vamos supor lá, um exemplo, no meu caso lá, a minha esposa disse, pai, eu gostaria que tu também ajudasse a lavar uma louça, tá? Mas daí vamos acertar isso aí. Sim, vamos conversar. Não há problema, né? Vamos conversar. Vê, Né? tudo isso aí que o senhor falou, volta no começo do nosso programa aqui. Essas filosofias, esses ensinamentos do mundo
começam a ganhar corpo dentro da igreja, muitas vezes. Exatamente. Entendeu? Esse negócio de igualdade, né? de práticas notoriamente feministas, né? Uma coisa assim que não provém do Agora, pai. imagina, irmão Jorge, irmão, isso aí me dá uma indignação. Uma pessoa despreparada vai aconselhar a irmã Tainê dois namorados. O que vai dizer para fazer? Isso aí o pastor Humberto falou. Já pensou, irmão? Cuidado com quem te aconselha. Por favor, irmão. No retiro de jovens, assim, que a pessoa... O jovem, né? O jovem, às vezes, quando vem, né? O pastor Carlos Alberto, o senhor pode falar... Ele vem buscar um conselho, ele já vem com aquela... com aquela decisão, é a fulano, é a ciclano... Sim, claro, na questão do namoro, né? Então ele já vem decidido. Né? Ele não quer um conselho, ele quer que alguém concorde com ele. Claro, muitas vezes com é o conceito pronto já. Então, por isso, a pessoa que vai dar um conselho, olha a responsabilidade. Não, a pessoa tem que ter não somente um preparo... Pode botar uma família perder, uma alma perder, e culpa do conselho da pessoa. Eu tenho falado ultimamente, pastor, hoje a questão do ensino secular, né, é muita academia e pouca prática, né? Espiritualidade também. E a vida é prática, mas a pessoa fica com tese, doutorado e mestrado, e blá, blá, mas que, na verdade, como diria minha avó, no frigir dos ovos não edifica ninguém. Umas coisas vãs, umas coisas sem nexo, muitas vezes, né? Com certeza. A prática já é diferente. Então, assim, a pessoa que vai oferecer um conselho, mesmo se ela for procurada, ela não pode se basear somente naquilo que ela estudou. Porque muitas vezes quem ensinou ela, o livro que ela estudou, é baseado na sociologia, na filosofia mundana. Não tem nada de Bíblia, não tem nada de ensinamento da palavra de Deus, que é, sim, o verdadeiro conselho. A própria Bíblia diz que na multidão, né, dos conselheiros... Conselhos da sabedoria. E uma coisa interessante também, pastor Carlos Alberto, assim, falando assim, problemas, intrigas dentro do casal. Na minha rua, tem uma senhora lá, e essa mulher começou a ir numa igreja. E uma igreja firme, assim, firme. E ela estava ali, e o marido dela não estava na igreja. Né? Na verdade, ela não era casada, né, com esse senhor. E a mulher, assim, crente, ia para as vigílias, chegava tarde da noite. Então, de vez em quando a gente conversava, eu e a Nelly, conversava com ela, passava na frente de casa ali, e daí falava e eu dizia, e aí, como é que tá o seu fulano? Uma hora eu vou lá e tal. Mora bem perto da minha casa, na mesma rua. E ela ali, às vezes meio que se queixava, que ele não era da igreja. Olha só, era a luta dela. A luta dela, irmã Tainê, o homem não era da igreja. E daí um dia, ela falou comigo assim, só que Deus falou comigo para não largar ele. Olha só o que é a voz de Deus. Para mim não largar ele. Tá? E foi firme, porque Deus quer salvar ele e tal. E aquela luta, ela na igreja firme, orando, o homem morreu. A mulher desabou. Assim, não que ela ficou triste, agora a mulher anda lá, cortou cabelo, anda lá de um, tipo uns, não sei se é bermuda, sei lá o que é aquilo. Assim, terminou com espiritualidade. Então, aquilo que as pessoas pensavam que era uma luta, era um estímulo para ela orar, jejuar, buscar a Deus e ir para o céu. Eu conheci uma outra também, que dizia, sempre se queixando do marido, o pai, que ela falava assim, sempre se queixando do homem, né? E às vezes não ia em alguns cultos, mas ali na igreja. O homem morreu, ela se desviou. Então, irmãos, às vezes, isso aí que tu chama de luta, né? Às vezes um estímulo até para te jejuar, para te orar, clamar, buscar a Deus e se acertar. Né? Agora, assim, a pessoa largar tudo, eu não vejo uma direção de Deus para essas coisas. Mas, Tainê, cadê? Sim. Aqui, essa irmã que tu está falando aí, chegaram a se separar no papel, não? Não. Então, espera se colocar na presença de Deus, Deus pode... Não. Aí agora ela se desviou de vez, chutou o balde. Não, mas mesmo Pode assim, se desviar, mesmo assim... Mas a gente já tá vê orando assim por que ela. lá na frente Deus tem um plano.
Lá na frente pode Deus mudar tudo isso. Não, eu creio, né? É o que eu tenho dito pra ela. Inclusive, eu preciso visitar ela. Mas ela não aceita nenhum outro crente na casa dela. Inclusive, tem irmãos que foram visitar ela, ela não aceitou, correu, não quis saber da pessoa, disse que não quer saber de crente perto dela. E a família, era isso que eu ia comentar agora. O pastor disse que a irmã, essa daí, se desviou, né? Depois que o esposo morreu. Sim. É incrível como as pessoas colocam a culpa em Deus de coisas que acontecem. E nos outros E também. nos outros. Elas não conseguem reconhecer Não, a não, culpa não. delas. Eu atribuo que a pessoa se desviou, não porque, não é que tá culpando Deus, não, negligência deles mesmo. Sim. Eles muitas vezes atribuem uma luta por causa do irmão Jorge. O meu problema é o irmão Jorge. Não vou no culto lá porque... Tá, aí acontece alguma coisa, o irmão Jorge vai para outra cidade, aí eu continuo sendo o mesmo rebelde. Então a minha culpa não é ele. Não é. Mas, por De exemplo... que se queixam os homens? Dos seus próprios pecados. Tem que orar, buscar Deus. Buscar a exemplo, misericórdia de Deus e ser fiel a Deus. Esse casal, pastor, esse casal que a gente está falando, eles têm os filhos, né? E as filhas eram servinhas de Deus. As duas se desviaram também. E claro. culpam Deus pelo pai ter feito o que Com fez. certeza. E aí, outro dia eu estava conversando com ela e eu disse assim, minha irmã, Deus não tem nada a ver com isso. Foram as tuas escolhas e as escolhas dele que gerou tudo isso. Deus não tem nada a ver com isso. Tu escolheu isso. Tu fez as tuas escolhas, ele fez as escolhas dele e agora vocês estão colhendo as consequências. É isso aí. Quem é que está conosco aí? Pastor, tem muitas participações conosco. Diz para dar o like, irmã. Aproveita, tem, irmã. Aí, ó, tem 76 pontos conectados e Tá apenas pouco. 43 likes. Pouco, Não, né? vamos Dá pra aumentar melhorar isso aí. A irmã Duda Rodrigues Vou está dar aqui pro conosco. irmão Jorge aqui, dar o like aqui pra mim. Irmã Samara Castanho, irmão Jorge já deu o like ali no dele, né? Antes de entrar. Aqui a irmã Samara Castanho conosco, pedindo oração pelas pessoas que estão presas. Essa irmã aí também tem experiência. Ela trabalhou na área da saúde, essa aí sabe das coisas. Tem que entrevistar eles, né, pastor? Tem que uma hora convidar eles para vir participar das programações. Sim, é uma benção. Também a irmã Daniela Wolff conosco, o irmão Pedro Wolff. Essa é uma... Olha aí! só. Irmão Anderson Fabrício. Deus lá de abençoe, irmão Palhoça. Pedrinho. Ele tá Também aí. irmão Moisés Eliel conosco, irmã Noemi Pereira, irmã Débora e irmã Regina assistindo a programação, pastor Moisés Maciel, Doracil Helena também assistindo a programação, a irmã Terezinha Amada, irmã Terezinha ali de Cachoeirinha, né? Ali da congregação Jardim Conquista, ovelhinha do pastor Carlos Alberto. Isso aí. Irmão Tiago Souza, lá do oeste do Paraná, lá Pastor de Tiago, lá de Cascavel. Cascavel. Irmã Lília Maria também conosco. Esse é amigo. Meu esposo, irmão Fábio, querido irmão Fábio. Irmão Alberto Ventura. Também a irmã Elisandra Silva aqui conosco. Irmão Moisés de Lima, lá de Bagé. Moisés. Moisés de Deve Lima. ser, eu acho que um dos professores lá, né? Eu acho que Não me lembro. Tem o Roberto e o Moisés. Bom, Também irmã Leinal Lopes, lá de Portugal. Irmã Rita Barcelos, de Cachoeirinha. Irmã Cristina Boroski, lá de Nova Santa Rita. A irmã Jovita, nossa amada irmã Jovita, ela diz assim, paz do Senhor, esse trio é uma bênção. Irmã Jovita ali de Viamão. A irmã Jane Jardim. tava também lá em conosco. Viamonte. Tava. A irmã Rosane Plaut, lá da área Bagé. Irmã Rosane dos Olha aí, Santos, os lá de Bargenski, Sapiranga. hein? Irmão Quemuel Maciel, lá de Cachoeirinha. Irmã Rosângela. Conhece a irmã Rosângela Oliveira, pastor Carlos Alberto? Mas que tal, né? E o pastor Alexandre Faz Oliveira, o senhor 43 conhece? anos que eu conheço. Pastor Alexandre Oliveira também o senhor conhece, né? Esse é dos meus. Machado Oliveira? A irmã Doracil. Sabia que o meu sonho é pregar junto com o Alexandre? Sério? Não tô Sério? brincando. Tô brincando. Ele pregou Não lá em tô- Cachoeirinha esse final de semana, que eu tô sabendo, né? Ah, não Foi acredito. uma glória, né? Fiquei... Ah, não acredito. E eu Aham. tinha falado pro homem aqui, me cortou. Ah, não, mas eu tava em Três Cachoeiras. Olha só, não dava. a irmã Doracil Helena pergunta como ajudar a criança na situação de separação do casal e é. a mãe não deixa o pai levar o filho para casa dele para dormir na casa dele, mas eles já estão separados no papel. Peço oração Já é por outro eles. assunto. É, exatamente isso. Muito bom. Se já estão separados, Nós mas estamos na assim, meio separação, variando no assunto, na estamos separação entrando por outro- define quem é que fica com a guarda e também É. os dias de visita. Isso aí é Exatamente. uma coisa judicial. Tem direito, E tem tem que direito. ver a questão do pai também, né? Se Tem o que pai tem cuidar da condições questão de da levar o alienação filho. parental, né? É. Penso que é importante nós tratarmos também de uma coisa, fazer a prevenção das possíveis questões que vai acontecer num casamento errado. Né? Por exemplo, se nós ensinarmos e orarmos, é claro, também, né? Pelos jovens que vão casar.
ensinando realmente o que é um casamento, há uma grande possibilidade de nós prevermos, né, nós prevenir eles de um possível erro no futuro. Porque tem muita gente que se dá mal no casamento, e eu estou falando na condição de quem está casado há mais de 40 anos, né? Sim. Com a mesma mulher. Com a mesma, com a mesma. Importante isso aí, com a mesma. Dia 2 agora eu faço 42 anos de casado. E eu tô né? indo para 28, 9 de dezembro. A gente tem que Senhor. ter um casamento feliz para durar. Não, quanto tempo tem de casado? Longa história. Para aí. É que casa, junta tudo, casado. Na 36. Tá, isso não, mas é. Tá Tem que junto, casar tá casado. certo para durar. Longa história. Ou durar naquele sentido Daniel foi testemunha que de nós casamento. entendemos. Ó, Jorginho. Durar naquele sentido que nós entendemos, até que a morte do outro nos separe. O Daniel foi também meu. Entendeu? Segue adiante aí, Meus Marcelo. irmãos. Depois eu tenho uma pergunta para fazer para os pastores. Só um pouquinho, eu tenho uma coisa a colocar aqui. Alguém pode estar pensando assim, ó, porque é o seguinte, pastor Carlos Alberto, não sei nem como é que nós estamos de horário aí. Assim, ó. Temos que aproveitar o horário. Vou, Só olha tem aqui, ó. 17 minutos. Deixa eu me colocar no Só lado... 17 minutos, então já Ó, encerrou. Deixa, não. Que é isso? Vamos tocar. Aqui, ó. Vamos colocar também do lado, irmão Jorge, de algumas mulheres, nós falamos alguns homens, mas que estão sendo... estão numa situação difícil. Uma situação difícil. E aí? Tá, perigo de morte. E agora? Morte. O camarada tá lá. Feminicídio. Querendo matar a mulher. Maria da Penha nele. Não, tudo bem. Aí a lei executa. Não, tudo bem, mas assim, ó, o que eu quero dizer? A pessoa não tem direito de um novo matrimônio. Mas se realmente, numa situação absurda, louca, assim, ó, não tem como conviver, bom, aí é outra coisa. Mas eu sei o que o irmão Jorge disse. Procura o conselho com o seu pastor, porque tem casos e casos. Com certeza. Tem casos, realmente. Espancamento, aí foi além. Foi além. Aí é outra coisa. Mas agora, a dificuldade... Mas não autoriza um novo matrimônio. Não, é o que eu falei. Sim. Não autoriza. Sim, a pessoa Não não autoriza. vai suportar a convivência, mas não que ela agora, vai... se a pessoa está numa situação assim de terror, bom, aí é outra coisa. Não é exatamente isso que a gente está tratando. Mas agora o dia a dia, as suas dificuldades. Bom, irmão Jorge, agora a mulher também, ela tem que promover um bom ambiente. Mas a pessoa não se cuida, come que nem louco, e o homem também, né? Não, mas é verdade, irmão. Come que nem doido. Não escuta a irmã Márcia Gubiani falar Também, fico brabo. Não é, irmão. E não é só isso aí. Não é só no aspecto, assim, de obesidade que eu estou falando. Eu sei que é difícil, irmão, por favor. Não, descontrole, Até né? eu mesmo tenho dificuldade para emagrecer. Sério. Mas eu estou lutando. Estou tentando. De vez em quando baixo um pouquinho. Então, assim, ó, mas não é só isso. Às vezes, meus irmãos, não tem, assim, uma higiene. O pé é uma grossura desse tamanho, irmão. Pastor, Não, irmão, isso é, gente. Quer ver, ó? Tem um rapaz que ele tava noivo de uma moça. Daí o pastor, o camarada tinha um mau hálito terrível. Daí o pastor, eu sou teu amigo, eu vou te ajudar. Procura o fulano de tal, dentista. O camarada, quando chegou lá, de cara assim, o dentista tirou 4 dentes dele. Disse que tava tão infectado que já tava no osso. Meu Deus. Só que o cara botou lá não sei se era eles botam só aquele, como é que se diz assim, não é a prótese, é aquele que tu bota só o experimento ali. um provisório, O cara não voltou mais. Tem gente relaxada, desculpa a minha palavra dura pastor, assim. assim, ó, eu Entendeu? Eu acho que eu não fui nos retiros de casais, foi um só que eu não fui. Eu vou em todos. E a gente sempre aprende alguma coisa. Não, isso é verdade. No último agora... Crescimento até é a isso. minha irmã colocou aqui no chat, eu li. No último agora, o pastor Humberto abordou essa questão aí. A questão da higiene e Não, tal. irmão, por Falou favor. muito nessa questão do relacionamento sexual. Foi muito bom. A gente sempre aprende. Mas essas pessoas que têm problema, nunca vão. Não vão, não procuram. Aí é que tá, isso é verdade. Outra coisa, irmão Jorge. Ou vão procurar alguém quando o problema já está enorme. Tá, não procuram a solução pessoas será erradas. Tá, difícil. só um pouquinho. Ó, agora eu tenho uma coisa importante aqui, eu acho que vai pegar muita gente. Não é que a gente quer pegar, para ajudar, irmão. Nós estamos aqui como servos de Deus. Irmão Jorge, se a mulher diz, vocês estão falando isso aí, porque você não é mulher, tu não sabe o que eu passo. Eu tenho dor. Por exemplo, no relacionamento sexual, falou ali de 8 meses, eu tenho dor. Irmã, por exemplo, uma das doenças que é difícil de detectar, leva às vezes 7 anos para detectar.
endometriose. Endometriose. Então, olha só. E às vezes, desculpa, eu vou falar uma coisa aqui um pouquinho forte, mas eu vou tentar usar termos assim que não machuque ninguém. Vamos supor que... Tá, assim, onde é que tem a parede do útero, tem ali essa camada do endométrio. E o endométrio ali é onde vem o óvulo e ele se fixa ali. E se ele fica, se dá uma inflamação, se o pênis, no momento do relacionamento, encostar ali, a mulher vai ter dor. Ela vai ter cólica, ela vai ter dor muitas vezes para evacuar, vai ter dor muitas vezes para urinar. Imagina um relacionamento sexual. Aí o seguinte, o que acontece, irmão Jorge? Não dá. O que tem que fazer então? Não, então parou. Não dá mais. Não. Procurar um profissional de saúde. Procura recurso. Claro. Lógico. Em relação à patologia, doença, dor, sei lá o quê, procura recurso. E outra, diálogo. Tu não pode simplesmente fechar uma porta aí, o que ele vai achar? O que o homem vai achar? Essa mulher tá com outra. Essa mulher não gosta mais de mim. Aí entra o quê? O surto. 8 meses, irmã, pelo amor de Deus, o cara virou. Sim, mas a questão... Aí virou um bicho. A gente vê, pastor. Então tu vê que o problema dele não foi aquele surto ali. Não. O irmão Jorge detectou muito bem. Já estava, ó. Mulheres, compreenda os homens. Compreenda os homens. A mulher, a Bíblia diz que ela ganha sem palavra. O homem é um gatinho, se tu souber tratar. Né? Pastor, e outra coisa, cada pessoa é uma pessoa. Muitas vezes as mulheres conversam entre si, aí o relacionamento do fulano é fulano. Então ela quer aplicar aquilo que deu certo lá, quer aplicar no relacionamento dela. Só que são pessoas diferentes. Isso é verdade. Não tem como dar certo. Mas isso é uma coisa muito errada, que eu penso, é estarem conversando. Coisas íntimas. Coisas íntimas. Não, isso aí não se deve fazer. Casamento é um jardim fechado. Exatamente. Onde é que já se viu, tá falando? Isso pode até, por exemplo, assim, ó, eu tenho um bom relacionamento com meu esposo, aí eu vou lá conversar com a fulana, que nem casada é, ou com a fulana, que é casada, mas o marido é um mau marido, vamos dizer assim. Aí ela, já vou gerar inveja na vida daquela mulher. E uma coisa, irmã Tainé, ela vai lá e começa a se oferecer pro meu marido, entendeu? Ah, pois é. Irmã Tainé. Isso pode acontecer. Irmã Tainé, tu que é mulher, não existe isso assim, as mulheres meio que cutucar assim, pra saber o que tá acontecendo Existe, lá. pastor, é uma vergonha, O pastor. teu quarto não interessa. É uma vergonha. Tem pessoas que vêm, mesmo dentro da igreja. O que eu respondo, irmã? Cuida da tua vida, me perdoa com todo respeito. Não precisa ser agressivo. Não, com todo respeito, irmã. Isso daí, ó, se tu continuar me perguntando esse tipo de coisa, eu vou falar, pastor, porque isso aí não. Como é que eu vou dizer assim, ó, desconversa. Ai, não, Desconversa, ou não responde. Eu não consigo ser tão gentil assim. Pois é. A base do casamento é o amor e o diálogo, pra né? ninguém. O diálogo. Ó, eu convivo com o irmão Jorge há não sei quantos anos. Eu nunca perguntei pra ele, não me interessa a vida dele. Agora, se eu tiver algum problema, aí eu vou me aconselhar, é outra coisa. Aí outra... Eu conheço o pastor Carlos quando nunca entrei. Agora eu vou estar perguntando. Ele vai dizer, mas qual é que é desse homem aí? O que ele quer saber? 42 anos, qual é o segredo para dar tanto... Aí eu vou começar a perguntar e vou começar a cutucar. Mas o que interessa a vida dele íntima? O que interessa para mim? Pastor, eu penso assim, ó, se eu precisar de algum conselho, eu tenho pastor e tenho a minha liderança. Então, assim, ó, comentar entre si, eu acho que a pior coisa que Deus tem... o livre se um líder sai falando de A ou B aí. Isso é caso de disciplina. Outra questão que é horrível, pastor, é uma esposa falar mal do esposo para qualquer pessoa. Outro absurdo. Ou o esposo falar mal da esposa, onde Essa é que já se exposição viu. não é positiva, né? Se Não, a não pessoa, é positivo. pensa só, aí tu olha pra pessoa, depois pro cônjuge daquela pessoa e tu pensa... O camarada "Pá, vai pregar, tu olha ali, ó. Bah, isso aí, né? Exatamente. Então, assim, ó, é a coisa mais horrível que tem. Porque Horrível. se a pessoa fala mal de quem dorme do lado dela, o que não fala das outras pessoas? Quantos minutos nós temos aí? Ai, misericórdia, perdão. 9 minutos. Tá, só um pouquinho. Acabou. Tem pergunta? Acabou. Não, pastor, essas Não, perguntas. 9 Tá, mas tem minutos. mais participações, né? Não, tem muitas Acabou. participações. Não vai dar pra ler Tem tudo. uma irmã que perguntou alguma A coisa aí, Tainá tomou Tani. Dá conta, uma olhadinha aí que eu achei interessante. Aonde? Olha aí. A Tainá tomou conta, acabou o programa. Mas assim, ó, Ai, hoje a pastor. nossa igreja, o pastor Paulo falou essa questão desses problemas. A nossa igreja tem médicos, né? Tem médicos, Doutora Daiane, profissionais doutor tem, Ministro, outros enfermeiros, doutora Cátia, pastor Paulo, tantos outros. Tem psicólogo, tem enfermeiro. profissionais para atendimento e outro atendimento cristão, mas pessoas aptas, qualificadas
para isso aí. E também que tem aquele compromisso de manter o sigilo. Né? Ninguém está livre de ter um problema. Ninguém tá livre de ter um Mas procura as pessoas certas, por favor. Não pessoas que não são aptas e ficam dando pitaco, falando besteira, falando bobagem. Ó, como separação, esconder coisa. Olha, irmão, isso aí não é de Deus. Isso é o diabo. Claro. Isso é o diabo, irmão. Mas você imagina, pastor Isso aí é veneno na camarada panela. que é casado, tem um problema no relacionamento. Como é que vai, às vezes, pedir conselho para pessoas que nunca casaram? Ou se tiver um relacionamento complicado lá. Quando eu ia casar com a Maninha, com a minha esposa, A né? maninha. Aí então eu estava fora da igreja e ela não conhecia Jesus, eu fui falar com o padre. Fui falar com o padre para casar E na o igreja. padre? O padre disse para mim assim, você precisa fazer um curso de casamento. Eu disse para o padre assim, padre, quem não joga o jogo não pode fazer a regra. O que foi, tio? O que o padre ia me ensinar sobre casamento, o padre nunca casou? Boa. A Mantanei falou assim, de irmãs que se aconselham com irmã solteira. O que uma pessoa solteira vai falar sobre casamento? Nada, Não conhece. não tem. Ou uma pessoa que é divorciada também, né? Mas, pastor, fazendo uma pergunta para o senhor, por você. Pode Tá. fazê-la. A gente sempre, né, quando vai casar, você falou, para prevenir e tal. Então a pessoa vai casar e tal, procura uma, vamos dizer assim, uma direção de Deus, a vontade de Deus. Certo. Mas quando notoriamente casou fora da direção, qual é a solução para isso? Bom, a questão é o seguinte, assim, ó, existe... Vamos pegar uma Mas revelação... volta, né? Tá, depois eu tenho uma coisa pra falar Vamos sobre pegar isso. uma revelação que já nos foi dada e já está escrita e registrada. Deus tem um plano. Exatamente. Deus tem um plano. Isso. Vamos supor que eu sou um jovem e eu saí fora do plano ideal de Deus. Ok. Mas ainda há chance de retornar. Continua salvo. Sim, mas há chance de retornar. A luta é maior, mas continua salvo. No plano ideal seria eu casar com a Maria. Exatamente. Mas eu casei com a Tereza. Ok. Mas eu vou voltar para o plano ideal. E o meu casamento com a Tereza é plano ideal de Deus também de ser indissolúvel, somente com a morte. Entendi. Então eu volto Entendeu? com a Tereza para o Entendi. plano ideal. Isso. Aqui assim, ó, olha só. Mas tem um precinho a pagar, né? Não, Aí isso. tem que ir para um tratamento. Não, né? só um pouquinho assim, ó. O casamento é o plano de Deus. Aí Deus diz assim, ó. Eu vou pegar a linha de raciocínio. Era pra ele casar com a Tereza, né? Qualquer uma, né? Com a Tereza, tá. Aí ele casou com a Maria. Mas Deus, o plano de Deus era a Tereza. Ele casou com a Maria. Me agrada os olhos, tá. Ele vai pagar um preço, mas não quer dizer que ele não é salvo. Ele não é descartado, ele vai de novo. Ele vai lutar muito mais. Deus vai ajeitar a coisa. Não é o ideal. Ele vai. É a mesma coisa assim, ó. Que tu vai daqui a Três Cachoeiras. Aí tu pega 101, retão ali, um asfalto, maravilha. Tá, mas tu resolve ir pra Três Cachoeiras, em vez de tu ir pra lá, tu vai lá pro outro lado. Tu pode até chegar em Três Cachoeiras. Vai demorar. Mas tu vai demorar. Se tu não tiver um carro bom, ele vai fundir o motor. De repente vai ter que ter dinheiro para bancar a gasolina. Vai ser um problema. De repente tu vai querer pegar atalho, tu vai entrar em buraco. Tu pode até chegar, mas é mais difícil. Pastor, Fala, irmã. eu posso falar por experiência própria, pastor Carlos Alberto nos ajudou nisso, né? Eu casei fora da direção de Deus. Fui casada antes, fora da direção de Deus. E casei com uma pessoa que era um dependente químico. Recebi conselho para não casar e fui lá e casei igual. E pastor, ele me traiu várias vezes. Não foi uma nem duas vezes, foi muitas E vezes. Deus dizia, segura. Deus falava assim, ó. Eu me lembro. Perdoa e o senhor estava aqui, o senhor também me acompanhou. Eu me lembro. Perdoa e aceita de volta. E eu perdoava. Deus falou para ela. Deus não, falava não comigo. fui Eu entrava em jejum e oração e Deus falava comigo. E chegou um dia... Isso eu acompanhei, isso é e verdade. ele me batia, me espancava. Enfim, era toda uma situação, enfim, um contexto. E um dia Deus falou comigo, hoje eu estou te livrando. E aquele dia ele chegou em casa, de banho tomado, tinha ido pra farra de novo, né? Com outras mulheres. E ele gastava todo o dinheiro, Todo o cocaína, dinheiro. tudo, é terrível. Crack. Pô, Só que Deus falou comigo. Foi Deus que falou comigo. E hoje eu vejo assim, ó, que Deus me deu aquele livramento. Pela misericórdia. mas foi na hora dele. certa de Deus. Foi no tempo de Deus. Não Tem foi isso no tempo. também, a pessoa espera. Tu entrou num buraco, agora espera que a corda vai descer. Exatamente. Na hora certa. Eu lembro que assim, eu chorava desesperada dia e noite. Eu cansei de pedir socorro para os pastores também para orarem por mim.
Tem uma irmã aqui no chat, aqui, ó, casada dia- há 24 anos, o esposo não é crente, ela tá orando. Tá orando. Pois tá aí, ó. Tá ali. Tá orando. E Não um enlouqueceu. Um Tá ali dia- esperando. Tá orando. Um dia, pastor. Aí, quando a gente se separou, eu disse, Deus, se o senhor sabia que a gente ia se divorciar, por que o senhor não fez isso antes, na primeira vez que ele me traiu? E aí Deus falou comigo, ele nunca vai poder dizer que não teve Isso é oportunidade. verdade. Eu vou dizer uma coisa aqui, ó. Não é que eu tô na presença da irmã Tainê. O marido dela tá ali do outro lado. Não é porque ele tá ali também, né? Olha, a Tainê, ela conversa bastante, ela fala bastante, ela não tem papa na língua. Chegou-se a perceber disso? Ela nunca falou mal desse rapaz aí. Eu até me emociono em falar isso aí. Que bom, né? Então a gente Mas eu tenho que vê falar de ruim dele. que Deus deu o casamento pra ela. Você é um santo. Amém. Não. Não, Ele é não. crente. Sim. É. Deus deu pra ela. Agora o outro era todo dia eu ouvia. Ah! O outro foi ela que quis. Esse aí foi Deus. Esse foi Deus. Ora, irmão, ora, porque. Então fico. Não, assim, ó, é um bom exemplo. O pastor né? Brizola tá sintonizado aí no programa. Pô, o pastor Brizola me recebeu ontem lá, irmão Carlos Alberto. Fica tranquilo. Deus sabe dessas coisas. Vamos junto lá, irmão Jorge. Vamos lá em Cachoeirinha na inauguração. Pastor, Tem a gente data? tem apenas mais 2 minutos, pastor. Já Vou tem, te tá? avisar, vou te avisar. É, com não certeza. Pastor, só mais 2 minutos. Suas palavras, irmão Jorge. Não, Pastor, esse- tem que ter parte 2. Exata. Ou 3, ou Ou 4, ou exata. 5. Não, o assunto é muito bom, né? O assunto Não, muito isso é bom. importante. Não tem como esgotar o assunto. Sempre Não, vai esse ter aí assuntos. é. Mas o pastor da Bíblia tá aí, ó. Eu vi que o senhor estava ali com o Não, texto aberto ali e não eu chegou a trouxe ler. uma E o série de pior é que eu versículos também que- tinha aqui vários eu versículos, mas trouxe não uma deu série tempo. de versículos que foi Aquele pedido versículo de aqui. Mateus 19, que Jesus falou, olha, essa palavra não é para todo mundo, é só para quem pode ouvir. Vai ser. Vamos deixar para a segunda. Vamos deixar para próxima. Vamos. Quem sabe, de repente, até. Bom, Deus sabe, não vamos. Deus vai nos surpreender aqui. Eu gostaria de agradecer a Deus, em primeiro lugar, pastor Carlos Alberto, que se disponibilizou e vinha aqui. Eu falei, meu irmão, o senhor não se atrasa. Jamais. O senhor nunca se atrasou? Não me lembro de ter me atrasado alguma vez na vida. Lá, lá em Cachoeirinha, na porta lá onde é que tem lá, o pastor Carlos Alberto atende, tem uma placa assim, ó, cuide o horário. Se marcar com o senhor e o camarada chegar 15 minutos depois. Eu desconsidero todo o encontro. A Bíblia é explícita quando diz que tudo tem seu tempo. Irmão Jorge, muito obrigado. As ordens, né? Estamos aí para dar uma contribuição e trocar essas experiências que eu acho que são muito positivas, né? Não, tem muito mais coisas interessantes aí. Para, Hã? Pastor Gerson, vai lá. Muito bem, Deus abençoe a todos. Amém. Heróis da Fé tá chegando aí. Não sei se a irmã Ivoneide vai segurar esses irmãos aqui. Fique aí, surpresa, vamos ver. Paz, senhor. Deus abençoe. Grande culto hoje, hein? Amém. De 5 segundos, um programa que poderá... Sou o Senhor, o Deus Jeová. Quero fazer maravilhas. Eis que eu estou no meio de vós. Quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos. Quero fazer maravilhas no meio de vós. Quero fazer maravilhas. Sou o Senhor.